E hoje, mais uma vez, vamos juntos fazer uma meditação na Palavra de Deus. Vem comigo! Vamos continuar falando dos reis de Israel e Judá. Hoje, especificamente, vamos lembrarmos do livro de Reis e de Crônicas, pensando no rei Josias. Antes de começarmos a falar sobre o rei Josias, vamos acompanhar a leitura na tela. Queridos, como você pode perceber pela leitura da tela, Josias começou a reinar bastante novo, tinha 8 anos de idade. Por isso ele precisou de um tutor, de alguém que o ajudasse, que alinhasse a ele como rei. Essa é a nossa primeira figura dessa meditação. Você pode ser aquele que instrui, ou você pode ser aquele que é instruído. De qualquer forma, é um papel muito importante, tanto do instrutor como daquele que é instruído, o discípulo e o seu mestre, o mestre e o discípulo. O resultado disso nós vamos perceber logo adiante, quando Josias vai completar os seus 16 anos. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos acompanhar a leitura na tela. Através da leitura você pode perceber que a decisão de Josias, após 8 anos de reinado, então se ele começou com 8, com mais 8, 16, ele decidiu no seu coração seguir a Davi, um rei antepassado. Mas o interessante nessa história é que o seu pai e o seu avô foram reis tremendamente maus. Ainda que Manassés se arrependeu no final da sua vida, mas ainda assim nós podemos ver que todo o seu reinado, de forma geral, foi um reinado ruim. Josias, pelo contrário, toma a decisão de seguir alguém, de ter como exemplo alguém que foi realmente um rei que podemos dizer segundo o coração de Deus. Então nisso podemos aprender que as suas decisões, independente da sua família, independente de onde você veio, independente da sua cultura, independente da sua educação, independente do seu meio social, você pode escolher pelo melhor. E foi exatamente isso que Josias fez. Tendo um exemplo terrível do seu pai, um exemplo também terrível de seu avô, mas ainda assim ele preferiu escolher um bom rei. E baseado nisso, ele começou a fazer um trabalho digno de um rei que amava o Senhor. Mas uns anos se passaram e algo aconteceu. Mas antes, vamos ler novamente o que diz as Escrituras.
Agora, após essa leitura, podemos perceber que Josias, ao descobrir que havia necessidade de uma restauração, de um arrependimento, ele trabalhou nessa direção. Ele levou o povo a compreender verdades que estavam esquecidas. Levou o povo a realmente entender muitas coisas que não se falavam mais, porque havia se perdido o livro sobre o Senhor. Uma outra coisa interessante que Josias restaurou no meio de Judá foi a celebração da Páscoa, algo que estava esquecido. Então veja, Josias novo foi instruído, precisou de um instrutor. Qual é o seu papel na vida daqueles que são mais jovens que você? Segundo, Josias não olhou para o seu ambiente, não quis seguir um mau caminho, mas procurou alguém que era digno de um bom exemplo. Olhou para trás. Então você não se desculpe pelo seu meio, pela sociedade, pelo seu ambiente, mas busque aonde você pode ver verdades que podem transformar a sua vida, te ajudar. Terceiro, Josias encontrou o livro do Senhor. Então você é convidado agora a fazer leitura constante da Bíblia para aprender sobre quem é esse maravilhoso Deus, quem é o Senhor Jesus, quais as suas características, suas qualidades e o que Ele espera de você e de mim. E após isso, com certeza, a sua vida também poderá ficar para a história, porque deixar uma boa recordação, deixar uma boa lembrança, realmente é algo instrutivo e interessante. Infelizmente, os dias de Josias foram poucos, porque ele entrou numa guerra que não lhe era devida e acabou assim, então, morrendo. Que você também possa prestar atenção nessa situação e não se intrometer naquilo que não lhe cabe, naquilo que lhe não pertence, aquilo que não é teu. Josias, infelizmente, com o seu legado tão importante, reinou por pouco tempo. Reinou por aproximadamente 31 anos. Mas, infelizmente, o povo continuou com o seu coração idólatra, porque logo após a morte de Josias, os reis que se seguiram, infelizmente, também se voltaram para a idolatria. Bom, por hoje é só. Que a nossa meditação seja útil para você avaliar a sua vida, olhar em volta, fazer escolhas certas e pensar: eu posso fazer diferente, eu posso agir de modo diferente. Que o Senhor te ajude, te dê ânimo e força. Vá em frente, não desista. E fique comigo, uma outra oportunidade, e nós vamos falar do rei Ezequias. Tchau, gente!